Olá, pessoal! O meu nome é Julian e eu sou uma das monitoras do projeto Aprenda a Programar Jogando. O vídeo de hoje da playlist de Python para crianças já começa aqui no Google Colab, porque nós vamos colocar em prática tudo o que nós vimos até aqui. Então, nós vamos ver aqui variáveis, comando de condição, comando de repetição e muito mais. Bem, para isso nós vamos programarmos juntos o jogo de pedra, papel, tesoura, que também é conhecido por Joga em Pô por alguns. As opções que nós temos vão ser números. O 0 vai representar a pedra, o 1 vai representar o papel e o 2 a tesoura, tá bem? E contra quem nós vamos jogar, afinal de contas? Contra o próprio computador. Isso vai ser muito legal. Então, a gente quer que o computador faça a escolha dele. Ele tem que escolher um número aleatório entre 0 e 1, não é mesmo? Porque ele tem que escolher a opção dele se vai ser pedra, papel ou tesoura. Para isso, nós vamos importar a biblioteca Random. Nós vamos usar uma biblioteca do Python. O Python tem várias bibliotecas, por exemplo, bibliotecas matemáticas para fazer diversas contas, equações. E a que a gente vai usar aqui hoje é o Random, que faz um sorteio aleatório. O que a gente quer que ele sorteie é um número, certo? Um número entre 0 e 2, então um número inteiro. E por isso, dentro da biblioteca Random, nós vamos importar o randint. Então, eu vou criar aqui uma variável para o meu computador. E ele vai escolher aleatoriamente, então eu vou colocar aqui randint, um número entre 0 e 2. Então eu coloquei 0,2 para ele escolher um número aleatório entre 0 e 2. Tá bem até aqui? Bem, eu quero que o meu jogador escolha um número também, então o que a gente vai fazer agora? A gente vai imprimir para o jogador as possibilidades que ele tem, então eu vou colocar aqui um print. Todas as opções que o meu jogador tem, 0, 1 ou 2. Vou criar uma variável para o meu jogador e vou pedir para ele digitar um número inteiro. Então, int input, para que ele informe um número inteiro. E eu vou colocar aqui, informe o número da sua jogada. Bem, antes de eu pedir para o jogador escolher o número dele, eu vou imprimir aqui na tela o número do computador para vocês poderem entender como está funcionando. Eu pedi para ele sortear um número aleatório entre 0 e 2. Então, eu rodei aqui e ele já escolheu o número dele. Se eu imprimir, vejam só, o computador escolheu o número 2, que foi tesoura. Se eu rodar esse código aqui de novo, o computador vai fazer uma próxima escolha. Pode ser o 2 de novo, como também pode ser o 0 ou 1, porque ele vai escolher aleatoriamente. Então, vamos ver qual foi a opção que o computador escolheu. Olha só, dessa vez ele escolheu o número 0. Então, todas as vezes que eu rodar esse código aqui, o computador vai fazer uma escolha diferente. Eu vou excluir esse código porque não vale, a gente já saber o que o computador escolheu, não é mesmo? E vou rodar aqui de novo para o computador fazer a escolha dele. A gente ainda não sabe qual é, mas eu vou pedir para o jogador também fazer a escolha dele. Então, eu vou imprimir aqui na tela as opções e o jogador vai fazer a escolha dele. Eu vou ser o jogador, eu vou escolher tesoura. Bem, agora que o computador já escolheu a opção dele, entre pedra, papel ou tesoura, 0, 1 ou 2, e eu também já fiz a minha, eu quero comparar e decidir afinal quem ganhou. O Python que vai fazer isso para mim. Então, agora chegou a hora do resultado da partida. Bem, tem várias possibilidades para esse jogo, certo? Várias condições possíveis. Quais são elas? Se o computador escolheu pedra e eu também escolhi pedra, aconteceu um empate. Se ele escolheu pedra, mas eu escolhi papel, eu ganhei. Agora, se ele escolheu pedra e eu escolhi tesoura, ele ganhou. Percebam que eu usei a palavra várias vezes aqui, que foi o se. Esse é o ponto-chave. Significa que a gente vai usar comando de condição, porque são várias condições diferentes que a gente tem no nosso jogo e isso vão trazer vários resultados diferentes para ele. Vamos começar aqui pela condição de que o computador pode ter escolhido 0, que é pedra. Então, se o número que o computador escolheu for igual a 0, se eu estou fazendo uma comparação de igualdade, eu uso o sinal de igual 2 vezes, tá bem? Se ele escolheu 0, que é pedra, eu posso ter várias opções para o meu jogador. Ele pode ter escolhido pedra também, certo? Então, eu vou colocar um se aqui para verificar que se o que o jogador escolheu também foi pedra, o que eu preciso imprimir na tela, pessoal? Houve um empate, não é mesmo? Então, eu vou colocar aqui, houve um empate. Bem, se o computador escolheu pedra, mas o jogador não escolheu pedra, qual que é a outra opção para o jogador? Ele pode ter escolhido, afinal de contas, o papel, que é o número 1. Então, se o jogador não escolheu pedra, eu vou verificar a outra condição dele. Então, eu vou colocar aqui um elif, porque eu já coloquei o primeiro if aqui do meu jogador. Nós vimos isso no vídeo anterior, de comando de condição. E aí, se o meu
jogador não escolheu 0, a próxima possibilidade é se ele escolheu o papel, que é o número 1. Bom, o computador escolheu pedra e o jogador escolheu papel. Quem ganhou foi o jogador. Então, eu vou imprimir na tela. Parabéns! O jogador ganhou esta partida. Bem, acabou por aqui? Não, né? Por quê? Se o jogador ele não escolheu pedra e se ele também não escolheu papel, ele pode ter escolhido, afinal de contas, a tesoura. Então, a última opção. Se o jogador escolheu a tesoura, o que acontece, pessoal? O computador escolheu pedra e o jogador escolheu a tesoura. Opa, o jogador quem ganhou. Então, o computador quem ganhou. Então, eu vou imprimir aqui na tela. Print. Opa, o computador ganhou esta partida. Afinal de contas, a pedra do computador vai quebrar a minha tesoura, não é mesmo? Então, nós verificamos aqui as primeiras condições. Se o computador escolheu pedra, eu vou verificar o que o jogador escolheu. Se ele também escolheu 0, foi um empate, ou o computador ganhou, ou o jogador ganhou. Mas o computador ele só pode ter escolhido pedra? Não. Pode ter uma próxima condição para o meu computador, que é o quê? O papel. Então, se o computador ele não escolheu pedra, o Python não vai entrar aqui para verificar as condições do jogador. Ele vai para a próxima condição do computador, que é o quê? Bom, o papel. Então, se o que o computador escolheu também não foi pedra, ele pode ter escolhido papel. E aí eu vou verificar as condições agora do meu jogador para decidir quem ganhou. Se o jogador ele também escolheu papel, o que aconteceu, pessoal? Houve um empate. Então, eu vou colocar aqui o print de que houve um empate. Bom, o computador escolheu papel. Se o jogador ele não escolheu papel, o que mais ele pode ter escolhido? Ele pode ter escolhido a pedra. Então, eu vou colocar a próxima condição aqui para o meu jogador. Se ele não escolheu o papel, ele pode ter escolhido a pedra. Bem, o computador é papel e eu sou a pedra. Opa, o computador quem ganhou dessa vez. Então, eu vou imprimir aqui na tela que o computador quem ganhou essa partida. Bem, se o jogador ele não escolheu papel e ele também não escolheu pedra, qual que é a última condição aqui para o meu jogador? Ele pode ter escolhido a tesoura, que é o número 2. Bem, se o computador escolheu o papel e eu escolhi a tesoura, eu ganhei, porque a minha tesoura cortou o papel. Então, vou colocar aqui um print. Parabéns! O jogador quem ganhou essa partida. Bom, nós já verificamos o caso de se o computador escolheu a pedra. E aí, verificamos todas as possibilidades para o meu jogador para dizer quem ganhou ou se houve um empate. Se o computador não escolheu a pedra, então ele pode ter escolhido o quê? O papel. Então, se ele não escolheu a pedra, ele pode ter escolhido o papel. Se ele escolheu o papel, nós verificamos as possibilidades. Mas além da pedra e além do papel, qual que é a última possibilidade para o meu computador? A tesoura. Então, se, ao final das contas, ele escolheu, na verdade, a tesoura, vamos verificar as possibilidades de resultados desse jogo. Se o computador escolheu tesoura e o jogador também escolheu tesoura, qual que é o resultado, pessoal? Um empate. Então, vou colocar aqui print, houve um empate. Agora, se o jogador ele não escolheu tesoura, ele pode ter escolhido a pedra. Bem, o computador escolheu a tesoura e o jogador escolheu a pedra, o jogador quem ganhou. Então, eu vou colocar aqui um print, parabéns, o jogador quem ganhou essa partida. Bem, se o jogador não escolheu tesoura e não escolheu pedra, a última opção é se ele tivesse escolhido, então, o papel. Então, se o computador escolheu a tesoura e o jogador o papel, o computador quem ganhou, né? Então, eu vou colocar aqui um print. Opa, afinal de contas, quem ganhou foi o computador. Então, nós verificamos todas as condições, todas as possibilidades para esse jogo. O computador pode ter escolhido a pedra e o jogador também, então houve empate. Mas o computador pode, na verdade, não ter escolhido a pedra. Então, eu vou verificar a próxima condição, que é o quê? Se ele escolheu o papel. Mas se ele também não escolheu o papel, afinal de contas, ele pode ter escolhido a tesoura. E eu vou verificar o que o jogador escolheu também para dizer o resultado dessa partida. O Python está fazendo tudo isso para a gente. Então, antes dessas condições aqui, eu vou colocar um print para a gente saber, afinal de contas, o que o computador escolheu, porque até agora é um mistério. Então, eu vou colocar aqui um print, o computador escolheu. E vou colocar aqui a minha variável computador, que é quem está guardando esse número. Eu aqui em cima já escolhi a tesoura.
Vou rodar o meu código para descobrir o que o computador escolheu e qual que é o resultado dessa partida. Bem, eu escolhi a tesoura e o computador escolheu o papel. Então, parabéns! Eu, jogadora, ganhei essa partida. Muito legal até aqui, né, gente? Mas e se eu quiser jogar mais vezes contra o computador? Eu quero jogar infinitas vezes, várias vezes. Como que eu vou fazer isso? E além disso, se ao final de cada partida eu quiser descobrir quantos pontos eu tenho e quantos pontos a máquina ou o computador tem, como que eu posso fazer isso? Vamos pensar aqui. Primeiro de tudo, como que eu faço para repetir um determinado código várias vezes? Eu posso usar o comando de repetição while true. Bem, vamos começar aqui. Nós importamos a biblioteca random e nós vamos repetir o código várias vezes. Além disso, então tudo que a gente digitou vai ficar aqui dentro do while true. Além disso, eu quero descobrir quantos pontos eu tenho e quantos pontos o computador tem. No início do jogo, todo mundo tem 0 pontos. Então, pontos do computador é 0 e o pontos do jogador é 0. Eu criei duas variáveis aqui. Bem, vou repetir esse código várias vezes. Então, vou usar o comando while true. Vou jogar quantas vezes eu quiser contra o computador. Eu vou imprimir as opções na tela. O computador fez a escolha dele com a biblioteca random, um número aleatório entre 0 e 2. Eu pedi para o jogador informar o número dele. Imprimi a opção do computador e do jogador na tela. E agora eu vou verificar. Se o computador escolheu 0 e o jogador também escolheu 0, então houve um empate. Ninguém vai ganhar ponto nenhum. Se o jogador escolheu 1, significa o quê? Que o jogador ganhou. Porque o computador ele escolheu pedra e o jogador escolheu papel. O jogador quem ganhou. Então, já que o jogador ganhou, eu vou dar um ponto para ele. Então, os pontos que o jogador tem vai ser os pontos que ele tinha anteriormente, mais um, porque ele ganhou um ponto. Agora, se o computador escolheu pedra e o jogador escolheu tesoura, quem ganhou foi o computador. Então, eu imprimi na tela que o computador ganhou e, além disso, eu vou dizer que os pontos que o computador vai ter agora são os pontos que ele tinha anteriormente. Então, coloquei aqui igual, é os pontos que ele tinha antes, mais uma unidade. Perfeito? Então, todas as vezes que o jogador ganha a partida, ele ganha um ponto. E se o computador ganhar a partida, ele quem vai ganhar um ponto. No final dessas condições, percebam que aqui eu também coloquei o computador ganhando um ponto, ou o jogador ganhando um ponto. E aqui, mais uma vez, se o jogador ganhou, ele vai ganhar um ponto. Se o computador ganhou, ele vai ganhar mais um ponto. No final dessas condições, eu vou imprimir na tela a pontuação de cada um. Então, eu imprimi aqui pontuação, o computador com a variável pontos computador e o jogador com a variável pontos jogador. Vamos rodar o nosso código aqui, pessoal? Bem, primeira rodada. Eu vou escolher tesoura. O computador escolheu papel e eu escolhi tesoura. Então, eu ganhei essa partida. Percebam que eu ganhei um ponto e o computador, por enquanto, está 0. Próxima rodada. Bem, agora eu vou escolher pedra. Bom, eu escolhi pedra e o computador, ele escolheu tesoura. Eu ganhei mais uma vez. Então, eu estou com 2 pontos e o computador está 0 pontos. Estamos ganhando, né, pessoal? Agora eu quero escolher papel. Vamos lá. Eu escolhi o papel e o computador também escolheu o papel, então houve um empate. Então, eu continuo com 2 pontos e o computador com 0 pontos. Ninguém ganhou ponto nenhum. Próxima rodada. Eu vou escolher papel de novo. Bem, eu escolhi papel e o computador escolheu pedra. Eu ganhei mais uma vez, ó. Tamo bem, hein? O jogador tá com 3 pontos e o computador com 0. Agora eu quero escolher tesoura. Percebam, esse código está executando várias vezes. Por quê? Eu coloquei ele para funcionar com o while true, que é o comando de repetição. Eu escolhi tesoura e o computador escolheu papel. Eu ganhei mais uma vez. Eu tô com 4 pontos e o computador tá com 0. Estamos arrasando aqui, hein, gente? Vamos lá. Agora eu quero escolher pedra. Bem, eu escolhi pedra e o computador escolheu tesoura. Ganhamos mais uma vez. Estamos com 5 pontos e o computador com nenhum. Vamos continuar aqui o nosso jogo. Eu vou escolher tesoura. Bem, eu escolhi tesoura e o computador também escolheu tesoura. Então, houve um empate. O computador está com 0 pontos e eu continuo com 5. Se eu escolher papel. Bem, eu escolhi papel e o computador escolheu pedra. Eu ganhei de novo, então eu tô com 6 pontos e o computador com 0. E eu posso jogar isso aqui, gente, quantas vezes eu quiser. Ó, ganhei de novo, tô com 7 pontos. Vamos ver aqui, ó, eu vou escolher pedra. Opa, dessa vez não funcionou. Eu escolhi pedra e o computador escolheu papel. Então, ele quem ganhou essa partida. Finalmente, né, computador? Agora ele tá com 1 ponto e a gente tá com 7. 7-1. Bem, eu posso jogar isso aqui quantas vezes eu quiser, porque nós usamos o comando de repetição while true. E eu vou encerrar aqui esse vídeo com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Nós programamos junto todo o jogo de
pedra, papel e tesoura. Aprendemos uma coisa nova que foi a biblioteca Random, para que o computador possa sortear um número aleatório e jogar contra a gente. Muito legal, né? Não esqueçam de curtir esse vídeo, repliquem aí na casa de vocês no computador, façam esse código também para vocês poderem jogar Joguem Pô contra o computador. Compartilhem esse vídeo com outros amigos e até a próxima!